Lição 13. Oração e jejum. A cura da incredulidade. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Mateus 17, verso 19 a 21. Quando os discípulos viram Jesus expulsar o espírito maligno, o qual não puderam curá-lo, perguntaram ao mestre por que haviam falhado. Ele lhes concedera poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Eles haviam muitas vezes exercido este poder, e jubilosos contaram-lhe como os demônios se lhe submetiam. E eis que agora, enquanto ele estava no monte, eles tinham sem dúvida fracassado. Havia sido provado que não havia nada na vontade de Deus ou na natureza do acaso que pudesse tornar impossível a libertação daquele homem. Bastou uma ordem de Jesus e o espírito se foi. A partir da pergunta deles, por que não podemos, fica evidente que os discípulos queriam e tentaram fazer o mesmo. Eles provavelmente usaram o nome do Mestre e ordenaram ao Espírito para que saísse. Seus esforços foram em vão, e diante da multidão foram envergonhados. Por que não podemos? A resposta de Cristo foi direta e clara: por causa da pequenez da vossa fé. O motivo do sucesso de Cristo e da falha dos discípulos não era porque Jesus tinha um poder especial a qual os discípulos não tinham acesso. Não era esse o motivo. Ele tantas vezes os ensinara sobre a existência de um poder, o poder da fé, o qual tanto no reino das trevas como no reino de Deus todos devem prostrar-se. No mundo espiritual, o fracasso só tem uma causa: a falta de fé. Fé é a única condição pela qual todo o poder divino pode entrar no homem e operar por meio dele. É a suscetibilidade ao mundo invisível. A vontade do homem rendida e moldada pela vontade de Deus. O poder que havia recebido para expulsar demônios não lhes pertencia como um dom ou posse permanente. O poder estava em Cristo para ser recebido, guardado e usado somente pela fé. A fé viva nele mesmo. Já que haviam sido cheios de fé nele como Senhor e vencedor no mundo espiritual, e já haviam sido cheios de fé nele e recebido autoridade para expulsar demônios em seu nome, a fé lhes daria a vitória, por causa da pequenez da vossa fé. Foi para todas as épocas a explicação e repreensão do Mestre para a impotência e fracasso de sua igreja. Mas essa falta de fé também pode ter uma causa. Os discípulos poderiam ter indagado: por que não podemos crer? Nossa fé expulsou demônios antes disso. Por que agora falhamos em crer? O Mestre respondeu-lhes antes que fizessem a pergunta: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. A fé é a mais simples e também o mais sublime exercício da vida espiritual, por meio do qual nosso espírito, em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, se fortalece para exercer sua mais sublime atividade. A fé somente pode subsistir alimentando-se do que é divino, do próprio Deus. É pela adoração reverente a Deus, esperando nele e por ele, com profundo silêncio de alma, que se rende para Deus e se revele, que a capacidade de conhecer e confiar na vontade de Deus será desenvolvida. É quando lemos sua palavra no bendito livro, apresentando-a diante dele, pedindo-lhe que a vivifique para nós com sua voz viva e amorosa, que seu poder virá em plenitude para crermos nela e a recebermos como a palavra específica de Deus para nós. É pela oração, em contato vivo com Deus, que a fé, o poder para confiar em Deus, e por essa confiança aceitar tudo o que Ele diz, aceitar cada possibilidade que Ele oferece para o crescimento de nossa fé, se fortalecerá em nós. Muitos cristãos não conseguem entender o que significa orar muito. Não conseguem formular nenhum conceito, nem sentem a necessidade de passar horas com Deus. Mas o que o Mestre diz, a experiência de seu povo confirma. Homens de muita fé são homens de muita oração.
Isso nos leva novamente à lição que aprendemos quando Jesus, antes de dizer para crermos que recebermos o que pedimos, disse: tendes fé em Deus. É o Deus vivo, em quem nossa fé precisa ter raízes profundas e fortes. Então ela será grande para remover montanhas e expulsar demônios. Se tiveres fé, nada vos será impossível. Oh, se nos entregássemos para fazer a obra que Deus tem para nós neste mundo, entrando em contato com as montanhas e os demônios que precisam ser lançados e expulsos, depressa compreenderíamos a necessidade que existe de muita fé e de muita oração, como o único solo em que a fé pode ser cultivada. Cristo Jesus é a nossa vida e também a vida de nossa fé. É sua vida em nós que nos faz fortes e simples para crer. Muita oração significa a morte do eu, em união íntima com Jesus, para que o espírito de fé venha com poder. A fé precisa de oração para seu pleno crescimento. A oração precisa de jejum para seu pleno crescimento. Essa é a segunda lição. A oração é a mão que segura o invisível, e o jejum é a mão que esquece e expulsa o visível. Nada deixa o homem mais intimamente ligado com o mundo dos sentidos do que a sua necessidade de comida e prazer nisso. Foi com o fruto agradável aos olhos que o homem foi tentado no paraíso. Foi com o pão que seria feito das pedras que Jesus falou, que Jesus, quando faminto, foi tentado no deserto. Foi pelo jejum que ele obteve vitória. O corpo rendido para ser templo do Espírito Santo. É no corpo e no Espírito, dizem as Escrituras de modo especial, que temos de glorificar a Deus. Temos de ter temor, pois existem muitos cristãos para quem esse comer para a glória de Deus ainda não se tornou uma realidade espiritual. E o primeiro pensamento sugerido pelas palavras de Jesus sobre jejum e oração é que somente através de uma vida de moderação e temperança e de autonegação é que o coração será fortalecido para orar muito. Mas há também o sentido literal. Dor e ansiedade não podem comer. A alegria celebra suas festas com comida e bebida. Pode haver tempos de desejo intenso, quando se sente como o corpo, com seus apetites, mesmo que sejam legítimos, ainda atrapalha o espírito em sua batalha contra o poder das trevas e sente-se a necessidade de subjugá-lo. Somos criaturas de sentidos. Nossa mente é ajudada pelo que vem a nós, incorporado de forma concreta. O jejum ajuda a expressar, a aprofundar, a confirmar a solução de que estamos prontos para sacrificar algo, sacrificar a nós mesmos, para obter o que buscamos para o reino de Deus. E aquele que aceitou o jejum e o sacrifício do Filho sabe avaliar, aceitar e recompensar com poder espiritual a alma que também está pronta para render tudo para Cristo e para seu reino. E ainda há uma aplicação mais ampla. A oração é a busca de Deus e do invisível. Jejum é a libertação de tudo que é visível e transitório. Enquanto a maioria dos cristãos imagina que tudo que não é determinantemente proibido e pecaminoso é perfeito e legítimo e busca reter o que for possível deste mundo, suas propriedades, literaturas, os prazeres, a alma verdadeiramente consagrada é como o soldado que leva somente o que é necessário para a batalha, deixando de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia, com medo de se envolver com os negócios dessa vida, ele busca viver uma vida de nazireu, como alguém especialmente separado para o Senhor e sua obra. Sem essa separação voluntária, mesmo das coisas que são lícitas, ninguém obterá poder na oração. Esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Discípulos de Jesus que pediram ao Mestre que os ensinasse a orar, venham agora e aceitem seus ensinamentos. Ele nos diz que a oração é o caminho para a fé forte que pode expulsar demônios. Ele nos diz: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Que essa gloriosa promessa o encoraje a orar muito. Não vale a pena pagar o preço pelo prêmio? Não abriremos mão de tudo para seguir Jesus no caminho que se abre para nós aqui? Não iremos, se necessário for, jejuar? Não faremos qualquer coisa para que nem nosso corpo, nem o mundo ao redor nos impeça de realizar a grande obra de nossa vida?
tendo comunhão com Deus em oração, para que nos tornemos pessoas de fé, as quais Ele pode usar na sua obra de salvar o mundo? Senhor, ensina-nos a orar.